Olá, tudo bem com vocês? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, dependendo do horário que você chegar nessa leitura. Leitura intuitiva e canalizada para o mês de outubro. Se você está chegando nessa leitura porque algo te chamou a atenção, saiba que a espiritualidade tem algo para te entregar. Lembrando que as leituras elas são coletivas, então não irá ressoar com todos. E hoje eu venho trazer uma leitura, as minhas leituras, gente, desculpa aí, eu tenho um pensamento um pouquinho acelerado. As minhas leituras aqui no canal, elas se concentram a partir de terça-feira, tá? Nas segundas-feiras pode acontecer de eu trazer uma leitura ou outra, depende muito da minha agenda. De segunda-feira eu tenho trabalhos espirituais na casa espiritual que eu trabalho, né? Então fica bem complicadinho tá aqui no canal às segundas-feiras, tá? De domingo é muito difícil também eu trazer alguma leitura. Tô tentando deixar algo gravado para soltar no domingo para vocês, mas reconciliar várias tarefas às vezes dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas eu tô me organizando para isso. Então, lembrando vocês, é uma leitura coletiva e canalizada, não vai ressoar com todos vocês, porque é uma leitura coletiva, tá? Pegue somente aquilo que ressoar com você. Hoje, a espiritualidade me intuiu para trazer uma mensagem para o coletivo de Câncer. Então, vamos falar com Câncer, o posto complementar, o seu ascendente também pode ter mensagens para você, tá? Também pode falar, ressoar com quem tem Sol, Lua, Vênus ou Júpiter, ou Câncer em qualquer casa astral aí para você, tá bom? Aonde Câncer for importante aí para você. Lembrando que as leituras podem falar com você ou falar com alguém na sua energia. Se você não é Câncer e está chegando nessa leitura, saiba que essa leitura pode falar diretamente com você, tá? Tenha discernimento, compreensão. Peço para que você deixe seu like, a sua interação, a sua troca com a espiritualidade, tá? Se inscreva no canal. Nós já temos aí a opção hypar o vídeo, então hype o vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? Como eu falei para vocês, minha agenda de vídeos postados aqui no canal a partir de terça-feira, tá? Então, os maiores dias de concentração é de quinta em diante, tá? Final de semana, às vezes, é complicado para eu deixar vídeo, né? Eu costumo fazer o vídeo e postar, tá? É muito difícil eu conseguir gravar os vídeos e para deixar para postar depois. Como eu disse, estou tentando me organizar em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá. Mesa aberta para o signo de Câncer. Vamos saber qual é a energia para o mês de outubro para o signo de Câncer. Vamos lá, esse é o tarô da bruxa, tá? Fundo do deck, o mundo. Existe aqui uma libertação, tá? Existe aqui um início, um novo início. Vamos lá, Câncer. O que a espiritualidade tem para te entregar no mês de outubro? Câncer, mês de outubro. Câncer. O Sol. O Sol no fundo do deck. A Justiça. Os Enamorados. O Crucificado. O Carro. O Eremita. Sacerdotisa. A Imperatriz e a Torre. O Sol é aquele que ilumina, é aquele que traz crescimento. Então, Câncer,
há uma expansão, há um crescimento, há um fortalecimento. Aqui, há um florescer aqui para você, depois de uma libertação, tá? Depois de uma libertação, essa libertação pode vir através da justiça do homem, como também da justiça divina, tá? Alguns de vocês aí, a espiritualidade está me dizendo aqui que alguns de vocês aqui tomaram a iniciativa agora no mês de setembro, tá? Hoje é o último dia de setembro, tá? Tô entregando essa leitura ainda para você ainda em setembro. As energias gerais de outubro vêm aí até a primeira semana aí de outubro. Eu entrego as leituras gerais, de energias gerais aí para vocês, tá? Aqui a espiritualidade está falando comigo aqui que alguns de vocês tomaram a iniciativa, buscaram o auxílio tanto da espiritualidade também como o auxílio do homem, tá? O auxílio aí da justiça dos homens aqui, para trazer buscando uma libertação de uma situação, de alguém. Aqui a espiritualidade está falando para mim aqui, que você vem buscando equilibrar a sua vida no mês de outubro, tá? Então, compreenda que a espiritualidade, ela está te dizendo que ela vem, tá? Como auxílio para você. A espiritualidade, ela esperava que você tomasse uma iniciativa, que você fizesse um movimento para que ela pudesse intervir aqui, tá? Para alguns, existe uma justiça espiritual aqui, tá? Como se o olho do sagrado estivesse sobre essa situação. A espiritualidade dizendo que vem com mãos fortes para trazer equilíbrio para a sua vida. Tá, Câncer? Então temos uma justiça dos homens e uma justiça divina aqui. Existe aqui uma libertação, tá? Aqui numa situação de trabalho. Então, se você tiver uma ação trabalhista, tá? A espiritualidade disse que ela vai vir como mão forte aqui, tá? Cortando todos os empecilhos. Aqui precisou de você entender que sem o seu movimento, o movimento de buscar auxílio, essa libertação não se concretizaria. O que eu quero trazer com essa libertação? Para alguns aqui, tem um valor financeiro aqui que traz estabilidade, porque o sol fala de estabilidade, tá? A espiritualidade também aqui vem com mão forte, também aqui, porque alguém pediu o intermédio da espiritualidade, tá? Alguém pediu aqui libertação sobre uma situação, tá? É como se a espiritualidade
olhasse para você e enxergasse todo o seu sacrifício feito, tá? Até aqui. Bom, vou trazer mais clarificação aqui com o tarô baralho cigano, tá? Baralho cigano é aquele que vem com uma fala mais direta, tá? Mais cortante, é aquele que entrega tudo. Aqui a espiritualidade é a foice. Aqui a espiritualidade fala... Aqui nós temos energia, tá? De leão e do signo de Libra, Gêmeos, tá? Você pode estar lendo as leituras, tá? Que já estão disponíveis no canal desses signos, tá? Aqui a espiritualidade, ela confirma aqui que depois de um período difícil, aqui a espiritualidade falando que chega ao fim um obstáculo, tá? Você recebeu iluminação, você recebeu clareza, você recebeu confiança, tá? Então, a espiritualidade diz que ela entrega para você uma alegria, um sucesso, tá? Ela deposita em você, ela enche você de vitalidade, de renovo, tá? Ela está falando que outubro vai entregar para vocês, a partir desse movimento que vocês fizeram aqui, tá? Porque vocês buscaram auxílio, tanto espiritual, tá? Por que eu digo para vocês que vocês buscaram auxílio? Eu tenho a carta da sacerdotisa aqui, eu tenho a carta da imperatriz aqui, tá? Aqui a espiritualidade falando da finalização de dias difíceis, finalização e a chegada de dias mais promissores aqui, tá? Aqui a espiritualidade está falando para alguns que é sobre a área afetiva para alguns, tá? Tem uma finalização aqui, depois de um sacrifício, depois de um movimento aqui, depois de uma busca, tá? Porque o eremita se apresenta aqui como uma energia de quem buscou compreensão e buscou clareza. E o sol, ele vem só confirmar que você recebeu essa iluminação, tá? Que existe uma colheita aqui após um corte, após uma libertação, seja ela afetiva, então para alguns pode ter aqui sim um rompimento na área afetiva ou um rompimento numa questão familiar aqui, tá? E também tem um rompimento aqui, também em questão de trabalho aqui, tá? A espiritualidade te dando aqui alternativas aqui, tá bom? A espiritualidade, ela está dizendo para você aproveitar e desfrutar, Câncer, desse bom momento que você vai adentrar agora no mês de outubro e que pode também ressoar para os próximos 3 meses aí para você, tá? Baralho cigano. Sobre o que nós estamos falando, sobre que área nós estamos falando.
que mais tem para chegar aí para esses cancerianos aí no mês de outubro. Tarô. O navio. Do que estamos falando, por gentileza? A lua. A espiritualidade está pedindo para você se manter firme, se manter constante, tá? Aqui a espiritualidade está pedindo para que você... Desculpa se eu não mostrei para vocês, tá? A carta do navio e a carta da lua, tá? A espiritualidade, ela tá te auxiliando nesse movimento, tá? De mudanças aqui. A espiritualidade, ela está te fazendo enxergar um novo caminho. Para alguns aqui tem uma mudança de destino, tá? Para alguns aqui existe uma mudança de destino aqui, a espiritualidade fazendo um movimento aqui para você enxergar novas possibilidades aqui, tá? Aqui a espiritualidade pedindo para que você compreenda aqui que existe uma nova jornada para você depois de uma libertação, tá? Alguém mudando de emprego, porque aqui eu vejo mudanças até, não tem a carta da casa, mas a carta do navio fala para mim aqui de mudanças aqui, tá? O navio fala de mudanças até de ambiente, de lugar. Então, alguns vai estar mudando de emprego, tá? Tem uma mudança física aqui acontecendo para alguns. Então, você pode mudar de cidade, de estado. E para outros aqui tem uma mudança emocional. Tem alguém mudando algo no seu emocional. Tem alguém aqui se fortalecendo. Também tem uma mudança aqui espiritual, tá? Tem uma transformação aqui em andamento aqui, tá? Tem uma transformação chegando. Tem algo aqui tem algo vindo na sua direção aqui. Existe uma mudança. Existe uma mudança significativa, tá? Tem uma mudança, uma transformação grande aqui, tá? Há uma mudança para alguns muito forte no campo espiritual. Alguns aí percebendo uma sensibilidade, tá bom? Uma sensibilidade maior, uma intuição maior aí. Alguns aí, através do conhecimento, através de estudos aí, adquirindo, tá? Conhecimentos aí espirituais. Para outros existe conhecimentos aí
através do estudo, tá? Existe um reconhecimento aqui para alguns na área da carreira, através do estudo, tá? Mas para alguns aí existe uma mudança nas emoções, uma sensibilidade aqui, tá? Que vem através do espiritual, tá? Que traz equilíbrio aqui, tá? Trazendo um equilíbrio. Aqui, alguns de vocês vão lidar com alguma verdade que vai ser revelada a vocês, tá? Tem uma verdade que vai ser revelada a vocês e vai abrir uma chave, né? Vai abrir uma porta aí, tá? Vai abrir um portal aqui para vocês. Tem um oculto sendo revelado para alguns no espiritual. Tem algo em segredo aqui que envolve pessoas aqui, tá? Também. Então, a espiritualidade cuidando do seu emocional aí, porque você vai precisar lidar com alguns de vocês, né? Vão precisar lidar com alguma verdade que vai ser vai ser trazido para vocês, tá? Existe uma clareza chegando para vocês. Tem gente saindo do escuro. E eu digo para vocês aqui que é da espiritualidade, essa clareza, essa verdade. Aqui é como se a espiritualidade ela trabalhasse em você a sua razão e a sua emoção, para que quando isso que for revelado a você chegar, você saiba conduzir com equilíbrio, tá? Saiba conduzir com equilíbrio. Vamos ver o que mais aqui que o tarô cigano tem para você. A espiritualidade falando para mim aqui, tirando alguns de alguma ilusão aqui, tá? Esse equilíbrio entre a razão e a emoção aqui, é tirando vocês de uma ilusão. Carta da mulher, sua energia, tá? Câncer. Então, aqui eu posso estar falando com algumas mulheres aqui, forte energia feminina aqui, posso estar falando com algumas... Ah, mas eu não sou mulher que tô ouvindo essa leitura. Posso estar falando de uma mulher na sua energia, tá? Tem uma comunicação aqui através do espiritual. Falo para vocês aqui que também tem uma energia de uma guardiã aqui, tá? De uma mentora, tá? Existe aqui energia de Yansan para alguns aqui, tá? Essa mulher que eu falo para vocês, aqui tem a sua própria energia, estou falando de vocês. Também tem forte a energia, a comunicação de uma mentora aqui espiritual, tá? Trazendo clareza para vocês aqui, porque algo vai ser revelado para vocês. A carta do Pássaros fala sobre comunicação, tá? A carta dos Lírios fala sobre o espiritual aqui. Há uma comunicação que chega para vocês através do espiritual. Há uma verdade que será revelada para vocês através do espiritual. Tem muito forte de Yansan aqui. É Yansan que está trazendo essa clareza sobre algo ou sobre alguém.
para você. E quando essa clareza chegar, essa revelação chegar aqui, vai fazer uma mudança, vai trazer uma mudança muito grande. Através desse conhecimento que vai chegar para vocês, através de vocês, através desse saber que chega para vocês aqui, a espiritualidade fala que há uma mudança, tá? Na sua vida, que pode fazer você fazer uma mudança física aqui, tá bom? Isso que chega para você vai mudar você também por dentro. Há um conhecimento espiritual aqui para ser entregue para alguns, tá? Há um conhecimento espiritual aqui para ser entregue para alguns. Carta do homem, a mulher e o homem. Então, eu posso também estar falando de um casal. E a carta do chicote. Aqui existe uma energia de troca aqui, tá? Uma energia de troca aqui. Aqui eu posso ter um casal, posso estar falando de você e da sua parceria conjugal. Posso estar falando aqui também de um casal espiritual aqui. É como eu disse no começo da leitura, houve um movimento seu de busca através da espiritualidade, tá? Para alguma questão sua pessoal aqui, e para outros uma questão espiritual aqui. Existe um equilíbrio aqui para ser restaurado. Vai trazer mudanças no seu interior e também mudanças físicas aqui, tá? Tem uma guiança, um casal espiritual aqui, tá? Que vem para você numa energia numa energia de troca aqui. O chicote fala de encaminhar, de guiar, tá? Você está sendo guiado a essa mudança, você está sendo guiado a essa transformação através do espiritual, através de um casal de um casal de guias espirituais aqui, tá? O chicote fala sobre guiar. O chicote, ele precisa que alguém guie ele, tá? Aqui. E é esse casal espiritual aqui que vai te trazer revelações aqui, tirar você de uma ilusão, porque você se ilumina, tá? A carta do sol fala que você se ilumina. Você busca clareza sobre algo. Eu vejo energia para alguns dentro da área do trabalho, dentro da área familiar e dentro da área de relacionamentos como um todo, afetivo, meio coletivo, familiar, a casa das parcerias num todo aqui. Eu vejo a espiritualidade te guiando, te tirando de uma ilusão aqui, te trazendo uma sensibilidade, a intuição nada mais é do que a tua espiritualidade falando com você, tá? Existe uma mudança interna, existe uma mudança física. Para alguns aqui, existe uma mudança física, uma mudança de lugar. Você saindo de um relacionamento, você saindo de um trabalho, você saindo de uma situação aqui, porque a espiritualidade está guiando você, removendo você, tirando você de uma ilusão. Tava um pouquinho difícil de eu visualizar isso, porque quando a gente trabalha a energia de clareza, também chega para mim essa clareza diante da leitura, tá?
E eu preciso me concentrar aqui, não me dispersar, para que eu não me iluda com o que tá caindo na mesa. Porque também eu tô trabalhando com uma energia de clareza e uma energia de ilusão aqui, tá? Então eu preciso ouvir a minha intuição, ouvir os meus guias aqui para que eles me guiem de forma clara e objetiva aqui para que eu consiga enxergar o que tá caindo para vocês aqui. Então, Câncer, o que tá chegando para você é uma clareza diante de uma situação ou diante de alguém. A sua mentoria espiritual aqui é guiando os seus passos. Essa clareza vai trazer mudança para você. É como se os seus olhos fossem abertos diante de uma situação. Existe uma clareza espiritual aqui diante de alguma coisa. Existe uma libertação. Porque a clareza traz libertação, tá? Existe uma libertação aqui. Existe uma libertação. Você vai enxergar a intenção de algo ou alguém aqui. Perdoem aí o barulho. Perdoem aí o barulho. Tem dias aqui que a rua fica bem movimentada. Eu gosto do movimento, né? Essa energia de movimento eu gosto, mas tem dia que o barulho da rua atrapalha. Aqui tem Aqui tem a espiritualidade trabalhando nos seus pensamentos, tá? Tirando de alguns aqui a ilusão sobre algo. Aqui eu posso falar para vocês aqui que é algo que impede o crescimento de vocês aqui, tá, Câncer? É algo que impede o crescimento de vocês. O posto complementar de vocês é Capricórnio, tá? A espiritualidade tá aqui me incomodando para mim falar para vocês aqui, tá? Então, existe algo que esteja impedindo o crescimento de vocês aqui, tá? Alguém está impedindo o crescimento de vocês, ou é uma situação aqui, um lugar que está impedindo o crescimento de vocês, mas a espiritualidade diz que é como se alguém ou uma situação quisesse prender você aqui, tá? Mas a espiritualidade, ela vem, ela tá pedindo para você olhar essa situação por um novo olhar. Olha essa situação de uma forma diferente, para que você saia dessa ilusão, tá? A espiritualidade, ela tá trabalhando para trazer clareza para você, mas ela precisa que você enxergue isso por uma outra ótica. É como se a sua cabeça estivesse confusa, com dúvidas diante de algo, alguma coisa. Por isso que a espiritualidade tá trazendo uma clareza para você. O que mais aqui, espiritualidade? A carta da casa. Existe aqui uma mudança de ambiente, há uma mudança de lugar aqui, tá? De trabalho, de casa. Para alguns aí chega uma notícia para vocês, tá? A
A espiritualidade, ela vai romper um ciclo aqui que traz para vocês, de alguma forma, estagnação aqui, tá? Aqui também a espiritualidade está falando para mim que tem uma situação diante de um casal, tá? Existe aqui o não reconhecimento dos esforços de alguém, tá? Por isso a espiritualidade fazendo você sair de uma ilusão. Existe aqui o não reconhecimento dos esforços de alguém, dos sacrifícios de alguém. Alguém tá sacrificando, tá? Alguém iludido que talvez esse outro alguém aqui mude, tá? Se você for homem, eu posso estar falando de uma mulher na sua vida. Se você é mulher, eu posso estar falando de um homem na sua vida, tá? Existe aqui um não reconhecimento aqui dos esforços de alguém. Existe um processo de transformação aqui em andamento e vai exigir um pouco de vocês aceitar o que a espiritualidade está revelando, mostrando para você, tá? Porque a espiritualidade está falando aqui que ela está fazendo uma mudança de jornada aqui, tá? Ela tá fazendo um movimento aqui, tem uma mudança de destino aqui, tá? Diante de uma situação, há uma mudança de destino aqui, a espiritualidade mudando o destino de alguém aqui. Porque a espiritualidade tá falando sobre um desgaste aqui. Tem uma mudança de caminho. Tem uma mudança de destino para alguns aqui. Muitas cartas e caiu aqui para minha carta da Torre. Tem uma finalização que ela vai acontecer. Aqui, ó, ela tinha virado para mim na mesa e ela virou novamente, tá? No fundo do deck, a carta do caixão. A energia 8 é uma energia de expansão, tá? Mas também é uma energia de alinhar. E é uma energia também de proteção, tá? Tem uma proteção aqui espiritual de mentores aqui, tá? Numa situação. Aqui tem uma proteção espiritual aqui. Tem um equilíbrio aqui, tá? Aqui tem uma realização para chegar na vida de alguns, tá? Aqui tem um reconhecimento de esforços, tá? Aqui tem um equilíbrio sendo restaurado entre o seu material, Câncer, e o seu espiritual. O seu material envolve a sua vida financeira, a sua vida pessoal, tá? O seu material fala sobre isso. É como se a espiritualidade aqui devolvesse para você uma autoridade aqui, tá? A chave, o cão, o livro, o homem, a criança, os pássaros, os lírios.
O sol novamente, a mulher novamente. Aqui tem, tá? Uma espiritualidade muito presente aqui, tá? Tem uma espiritualidade muito presente, trazendo para você a chave de superação para alguns obstáculos aqui. Para alguns existe aqui uma restauração, tá? Existe aqui uma restauração para alguns aqui. Num ambiente familiar, porque vai haver um reconhecimento aqui, a espiritualidade fala que vai trazer um reconhecimento aqui dos sacrifícios e dos esforços aqui de alguém diante de uma situação, diante de um trabalho, diante de um relacionamento, diante de uma situação familiar aqui, tá? É como se a espiritualidade falasse para mim aqui que algo vai mudar depois da quebra de ilusão de alguém. A espiritualidade está falando para mim aqui que está devolvendo para alguém aqui o seu poder pessoal, a sua autoconfiança, entendeu? Depois dessa libertação aqui. É como se o véu saísse dos olhos de alguém. Alguém perde a ilusão sobre algo, sobre uma situação ou sobre uma pessoa aqui, tá? Isso faz com que algo se renove. A carta da criança. Existe uma cura. Existe uma cura para você, Câncer, aqui. No mês 10, aqui, espiritualidade, ela está trazendo um renovo através de uma cura, através da libertação, através da quebra de ilusões aqui, quebras de padrões, quebras de comportamentos. Tem uma estrutura aqui que vai ser renovada. Essa estrutura, ela é interna primeiramente, tá? E depois há uma renovação nos outros aspectos aqui. Há o reconhecimento de esforços aqui. Cavaleiro, o livro, o jardim, o trevo, a chave. A espiritualidade está trazendo equilíbrio aqui. Tem uma restauração familiar para alguns. Como eu tô dizendo, gente, isso aqui é uma leitura coletiva. Tem um discernimento em absorver aquilo que é para você, o que tá conectado à tua energia, tá? Eu sinto aqui que há uma dificuldade em compreensão de algumas situações, mas a espiritualidade, ela traz clareza para você, tá? A carta das estrelas caiu em cima da carta da criança. Fundo do deck, o buquê, a vitória. Existe a vitória de alguém aqui. A sua vitória, na verdade. A sua vitória. Existe uma vitória aqui. Tá? Depois de um reconhecimento. Depois de um sacrifício. Tá? Existe aqui um reconhecimento de uma batalha aqui. Existe uma força. Essa cura te traz força, tá?
É a espiritualidade te guiando, tá? Depois de uma situação difícil aqui, depois dessa quebra de ilusões aqui, é a luz que ilumina você. É a espiritualidade te iluminando aqui, te trazendo força para você confiar no que tem para você mais adiante. Então tem uma energia de renovação aqui, de força, de reconhecimento, de quebra de ilusões, de quebra de padrões. Tem uma restauração do seu ser aqui, tá? Porque a casa, para alguns, e a torre e a criança, para mim, é a restauração da sua essência. Tá, é a libertação, porque a casa simboliza nós mesmos, tá? A criança é a nossa criança, é a nossa essência, o nosso eu superior aqui, o nosso eu, a nossa consciência aqui. Existe aqui um rompimento, uma libertação aqui, uma reestruturação aqui de alguém. Existe uma guiança espiritual aqui, tá? Há um reconhecimento aqui. Alguns estão passando pelo despertar de consciência. Tem um despertar espiritual para alguns aqui, tá? Espiritualidade. Tem um despertar espiritual para alguns aqui, tá? O trevo e o coração. Tem o trevo e o coração. Eu não sei se mostrei para vocês. O trevo e o coração. Carta da chave, carta das estrelas de novo, tá? Aqui a espiritualidade trabalhando, tá? Trabalhando. Porque o trevo simboliza sorte, né? Fé. O trevo aqui nesse contexto, ele vem de forma positiva, tá? Ele vem de forma positiva nos seus caminhos. Falando aqui para mim aqui, que existe uma conexão aqui genuína, autêntica aqui, tá? Com a espiritualidade. Aqui tem um despertar espiritual aqui. Por isso que eu vi muito aqui sendo entregue para você uma sabedoria, saberes ancestrais aqui, tá? É algo que vem como libertação para você. É um amor da espiritualidade, da sua ancestralidade genuíno. É uma libertação linda e maravilhosa para alguns aqui, tá? Existe aqui situações jurídicas, como eu disse no começo do vídeo, tá? Existe vários grupos aqui. Lembra que eu falei para vocês que é uma energia coletiva. Existe várias situações. Existe situação jurídica aqui, existe processos, desculpem o barulho aí. Existe aqui processos jurídicos, existem situações espirituais, existem aqui situações carnais aqui, tá? Que envolvem pessoas, situações aqui, mas existe uma mudança. Existe uma mudança para alguns no trabalho, na casa, no relacionamento, na casa de relacionamento, na casa familiar. Existe uma reestruturação aqui, que fala tanto da área
afetiva, quanto da área de trabalho, quanto do seu emocional, do seu espiritual. Mas existe aqui uma mudança, tá? Uma mudança que para alguns é interna, para outras é de lugar, de casa, de trabalho, de relacionamento, mas existe uma mudança aqui, existe um reconhecimento de esforços aqui, tá? Existe uma clareza que chega para vocês, alguém sai da ilusão, tá? Tem um grupo aí que sai da ilusão, tem uma casa sendo restaurada. Para alguns essa casa é interna, para outros é a sua casa física, né? A dinâmica da sua casa física aqui. Família sendo restauradas, relacionamentos sendo restaurados. Aqui existe, tá? A espiritualidade está reconhecendo os seus esforços. Tem uma clareza. Alguns aqui saem de uma ilusão, tá? Uma ilusão de padrões, uma ilusão no comportamento. Alguém aqui sai da ilusão sobre alguém, sobre uma situação, sobre um trabalho, sobre um lugar, tá? Existem várias dinâmicas aqui para o coletivo de Câncer. Mas existe aqui uma transformação, existe uma mudança, tá bom? Câncer é o que eu tenho para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Se você precisar de uma leitura na sua energia para trazer mais clareza para vocês, lembrando que é uma energia coletiva aqui, eu não vou adentrar ao profundo de ninguém, porque são muitas energias aqui, mas se ressoou com você, o meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Faço leituras particulares, trabalho com mapas astrais, trabalho também com leituras terapêuticas, sou terapeuta holística, tá? Trabalho com reiki à distância aí, tenho algumas ferramentas que podem auxiliar você aí a entender, a compreender essa dinâmica aqui, tá bom? Então, Câncer. Também faça um apanhado aí, vá lá na leitura de Leão, na leitura de Libra, tá? Na leitura de Gêmeos, tá bom? Para que vocês possam agregar mais aí conhecimento e entendimento para o seu momento. Uma boa sorte, não se esqueça, tá? Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, comente, compartilhe, faça a sua troca com a espiritualidade. Se inscreva no canal, hyper aí o canal, ajude essa leitura a chegar a mais pessoas. Meu muito obrigado, que todos tenham um dia abençoado, uma semana abençoada aí.